Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h41, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Hoje é segunda-feira, hoje é dia do quadro Mexa-se com Saúde, com o médico do esporte, cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gibim. Dr. Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui novamente. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia aos nossos ouvintes. Vamos discutir exercício físico, saúde, bem-estar, e é isso aí, bora para a longevidade. De repente eu me matriculei numa academia, hoje é o meu primeiro dia. Eu não vou ter um personal, mas como eu devo me comportar? Primeiro eu estou olhando, nossa, que academia bonita, hein? Quantos aparelhos. Como eu devo fazer? Joia, Márcio. A ideia é iniciar um exercício físico, né? Isso é o mais importante. Depois a gente vai, com o aumento da intensidade, que a gente vai se preocupando um pouquinho com mais critérios de segurança, né? Então, esse primeiro contato, seja com academia, seja com exercício ao ar livre, né, seja com os equipamentos que existem nas praças, enfim. A ideia é sempre entender que esse é um início de um processo, né? É a quebra de um processo de insuficiência de exercício físico ou de efetivamente sedentarismo, inatividade física. E como qualquer processo que se inicia, ele tem que ser lento e progressivo, né? Então seria um período ali, digamos assim, dessa introdução, dessa chegada, né, ao cenário academia, como um período condicionante, né? Entender que por mais que você tenha experiências passadas com esse exercício físico, esse contexto de academia, está se iniciando um novo contexto, numa nova configuração. Eventualmente as pessoas falam assim, eu treinei já há bastante tempo, mas eu já estou sem treinar há 10 anos. Né? Em 10 anos mudou o seu corpo, mudou as suas articulações, mudou o seu padrão de ação muscular, o seu padrão tendíneo, e tudo isso tem que ser reprogramado, né? Recalculado. Como a gente fala, né, nas questões em fisiologia do exercício, o exercício gera adaptações, né? E essas adaptações, elas são paulatinas, elas são graduais, né? Para você aumentar os fatores de aptidão. Além dessas adaptações, o exercício físico ele demanda essa capacidade de execução adequada, né? Então, de movimento. Então, é cautelar que você reaprenda a executar, né, o movimento adequadamente, né? E para isso é fundamental, mesmo sem ter o personal, que você faça ali digamos assim, uma solicitação adicional ao professor de sala, Claro. né? Para não ter aquela situação de autossuficiência. Uma outra situação, depois de muito tempo sem frequentar a academia, os aparelhos também mudaram muito, né? Os equipamentos, a qualidade dos equipamentos mudou muito. Hoje nós temos equipamentos bem seguros, mas o padrão de segurança exige que você saiba manipulá-lo e ajustá-lo, né? Então, posição da cadeira, o espaçamento da cadeira em relação ao seu joelho, a sua acomodação das costas, a sua acomodação lombar, né? Uma progressão adequada da carga, do peso, né? Da intensidade do exercício, né? As questões relacionadas a aquecimento, alongamento, exercícios de flexibilidade, são todas coisas que têm que ser trabalhadas nessa reintrodução do exercício físico para que não haja aquela ideia de vou tirar todo o atraso precocemente e aí depois fica 1 semana, 2 semanas dolorido e não vai mais na rotina, né? Na regularidade da prática do exercício físico. Mas se de repente ela não no pacote que ela fez com a academia, ela não contratou um personal, é o professor que está no momento ali, certo, e tudo mais. De 10 em 10 minutos, professor, já acabei, né? O que eu faço agora? Não, e outra coisa, em cima disso, né? Se você não conhece os aparelhos que são modernos, nós temos até uma foto ilustrativa aqui e tudo mais, né? Os aparelhos que são modernos, acidentes acontecem na academia também? Graças a Deus, assim, os acidentes no contexto de academia, eles são raros, tá? No contexto da musculação, eles são raros. Tá. As principais lesões decorrentes da prática de musculação, já tendo mais a ver com a regularidade, com a repetição do ato, elas são lesões por esforço repetitivo ou por má execução do movimento. Entendi. Então são muito comuns as tendinites, as tenossinovites, os processos inflamatórios por recrutamento dessas estruturas, né?
que a gente também tem que considerar que o músculo responde muito mais rapidamente do que o tendão, né? Então, geralmente são lesões de sobrecarga, tá? Lesões de repetição mesmo. Os traumas esportivos na musculação, eles são raros, incidência mundial. A nível Brasil, a gente tem muito pouco estudo, tá? Científico mesmo a respeito da frequência de lesão. Mas na literatura norte-americana, que é a principal nossa referência aí para a prática do exercício físico, menos de 1% das lesões esportivas são lesões decorrentes da prática de musculação, tá? E a maioria delas tem a ver com o uso de pesos livres. Então não é uma boa estratégia usar lá o halter, né? Usar, particularmente no exercício não supervisionado por um personal, ou quando a gente tem uma limitação de professor de sala que vai passar o exercício, mas não vai acompanhá-lo, né, pela demanda de sala. Então evitar os pesos livres, fazer o período condicionante em equipamento, que ele é desenhado para ter essa ergonomia e para distribuir adequadamente a carga, né, não evitar ali alguma falha, enfim, com a possibilidade do peso cair sobre a pessoa, né? Então são as lesões de difícil, algumas coisas têm a ver, né, com essa inabilidade do peso livre, mas algumas lesões são aquelas que são imprevisíveis mesmo. Por exemplo, deixar a anilha cair no dedo do pé, né, esse tipo de coisa. E aí a gente entra numa situação bastante interessante também, que a gente já abordou, acho que foi uma pergunta que você fez, não lembro se é a semana passada ou na semana anterior, a respeito também da sua vestimenta, enfim, do calçado adequado para a prática do exercício físico, né? Lembrar que o contexto de academia, ele vai pedir roupas leves, roupas, não necessariamente uma roupa estereotipada para a academia, né? Mas uma roupa que permita ali uma flexibilização, não é para ir de calça jeans, calça com limitação de movimento, saia, vestido, né? Para evitar algumas áreas de exposição, enfim, ou limitação da execução do movimento. Sempre lembrar do calçado adequado, né? Preferencialmente um tênis, calçado fechado, que te dê conforto, né? Te dê estabilidade na pisada e também te dê algum grau de proteção caso tenha alguma lesão acidental, né? A gente tem que lembrar que a academia, embora o contexto seja favorável para não ter lesões, ela tem as pontinhas, né, dos equipamentos, elas têm as quinas, ela tem o peso livre, isso pode tudo acabar caindo, soltando e acabar né, gerando um foco de lesão. Eu ressalto isso porque está muito frequente a ideia da galera tirar o tênis, né, para executar alguns movimentos assim. Existe sim uma linha ali de conceitos de treinamento em que você sentir a distribuição do peso na planta do pé, isso poderia gerar alguns recrutamentos maiores, né? Mas isso é nível avançado, né? Digamos que a grande maioria ali dos frequentadores de academia não estão nesse nível e acabam usando esses modismos aí de redes sociais para a prática regular do exercício. Algumas academias normatizam que não pode tirar o calçado, o que eu acho que é muito certo, tá? Porque não tem nenhum propósito a pessoa ficar lá treinando de meia, né? Na academia, né? Por critério de segurança dela e também por questão das outras pessoas que vão usufruir ali do espaço, do equipamento depois. Então, essas questões eu acho que têm que ser cobradas, têm que ser de uma certa forma fiscalizadas para que se minimize esse tipo de situação, né? E se promova o uso de roupas e calçados adequados para a prática do exercício físico. Alguém que está indo pela primeira vez na academia, de repente ela, olha, eu não conheço nada, não sei o nome de nenhum aparelho, eu vou ali na esteira ou na bicicleta porque é básico, eu sei como é que usa, mas é importante que mesmo nesses equipamentos, digamos, mais simples, ela tenha um acompanhamento profissional para fazer da maneira correta, hein? Legal, perfeito, Ellen. Eu acho que esse que é o propósito, né? A não ser que a pessoa já tenha alguma supervisão externa, que tenha algum lá conhecido, familiar, enfim, que tenha passado uma sequência de exercícios para ela, toda a lógica do que você vai executar no ambiente, né, fechado na academia, ele tem um propósito, né? Então, vamos supor que seja que a pessoa tenha ido lá para fazer uma bicicleta ergométrica ou, enfim, a esteira, mas qual é o objetivo em executar aquilo? E isso tem que ser compartilhado com o profissional de sala, até para ele entender o contexto, né, do que a pessoa almeja, do que ela está fazendo lá. Né, para se ela tem algum evento, ou caso ela venha a se queixar de uma não evolução, ele poder manejar, fazer a gestão dessa situação.
Então, assim, por que ela está indo até a bicicleta? É para fazer um aquecimento? É para fazer um condicionamento cardiorrespiratório? É para melhorar a aptidão cardiorrespiratória? É porque ela quer pedalar na rua? Então, é um pré-exercício, é o foco total da ida dela na academia, né? Tem as questões, por exemplo, de zonas de treinamento. A gente tem faixas que a gente pode ter por parâmetro, né? Principalmente utilizado aí com alguns acochambramentos, né? Não vem ao caso a gente esmiuçar muito isso, senão vou me prolongar. Mas a regra básica que se usa na academia é uma regra inadequada, né? Mas a gente pode adequar essa zona de treinamento pela frequência cardíaca alvo ali, né? Na prática do exercício físico em termos de intensidade e de esforço. Isso tem um propósito, por exemplo, para emagrecimento. Então existe uma zona de treinamento de frequência cardíaca que se otimiza a queima de gordura, né? Então é bacana compartilhar isso para entender qual que é o foco. É um emagrecimento, né? Então, é simplesmente um aquecimento? Aí dá a diretriz também, ou dá a base para o profissional de educação física de sala, falar para o cara, ó, você vai pedalar, sei lá, 5 minutos, você vai pedalar 10 minutos, né? Entendendo sempre que é aquela condição. Nada disso é engessado. Como eu falei, é uma reintrodução, né? O cara chegou na academia naquele momento, uma reintrodução a uma pretensão de prática regular de exercício físico. Então, os tempos, as intensidades, até chegar no que é o alvo, eles são todos progressivos, estão todos individuais, né? Eu vou dar um exemplo aqui que não foi na academia, mas vou dar um exemplo caseiro aqui, né? Minha mãe pediu de presente, ela sempre foi muito sedentária, embora ela tenha uma boa constituição corporal, e eu sempre tentei promover o exercício físico para ela, mas santo de casa não faz milagre, né? E aí, até que ela, num dia das mães, ela falou assim, eu quero de presente uma bicicleta ergométrica. Eu falei, perfeito, era o que eu queria dar, né? Então, dei a bicicleta ergométrica para ela, ela falou, não, vai ser muito bom, porque eu vou fazer a minha bicicleta na hora da missa, então eu fico acompanhando a missa na televisão e vou pedalar 1 hora todo dia. Eu falei, mãe, vamos pensar o seguinte, vamos diminuir a meta para evitar frustração, evitar a chance de lesão e tal. Faz um intervalo da novela para começar. Falei, pedala 5 minutos. Primeira semana, 5 minutos por dia, se conseguir. Faz on demand, faz conforme der. Não, porque é tranquilo, eu vou estar sentada, vou estar distraída com a missa. Enfim, óbvio que não conseguiu pedalar nem os 2 primeiros minutos da missa. E se frustrou, acabou nem tendo a prática regular. Então, é isso que a gente tem que considerar. E todo esse retorno ou essa iniciação esportiva, ela é desconfortável. O exercício físico é desconfortável, né? Ele gera, todo o processo de exercício físico, eles geram estresse ao organismo. E esse estresse, repetidas vezes, é que leva o processo de condicionamento, de adaptação, né? Que é o que a gente consegue com o treinamento, né? Com a repetição desse ato estressor. E óbvio, como, né, nosso corpo é muito integrado, né, por questões divinas, isso acaba ficando cada vez menos desconfortável por essas adaptações que vão acontecendo no nosso sistema cardiovascular, no nosso sistema respiratório e no nosso esqueleto, né, nossa musculatura apendicular, dos nossos membros, que vão se adaptando, se acostumando àquele estímulo repetido do desconforto, que passa a gerar cada vez menos desconforto. E aí que existe a ideia da progressão da intensidade, da progressão de carga, quando eu preciso gerar algum benefício maior, né? Então, por exemplo, também existe aquela coisa, né? O linear, né? Aquela pessoa que vai na academia há anos e faz sempre a mesma coisa. É óbvio que ela não vai ter evolução física, progressão de carga, né? E isso já é sabido há muito tempo, né? Tem uma figura, não vou saber nomear, mas tem uma figura da mitologia grega, né, que era um menino que começou carregando um bezerro. E o bezerro virou uma vaca. E o cara virou um touro. Então houve a progressão da carga ao longo da vida, né? Não é um minotauro, não, né? Não. Ele carregava mesmo né? Ele carregava. Então, com a progressão de carga, existe a ideia da adaptação. Então, a carga para a musculação seria o peso, ou enfim, algumas outras variantes de treinamento. A carga para o exercício aeróbico, a intensidade de esforço, o tanto de desconforto cardiorrespiratório, o nível de frequência cardíaca, tem que ter essa progressão de carga para continuar tendo esse estímulo estressor e o corpo continuar se adaptando àquele desconforto. Olha, já temos o tema para a semana que vem. Já? Sim.
Aqui é rapidinho. Carregaram todo. A cabeça não para, né? A gente já vai Pega lançando e vai gerando. Pega um bezerro. Não, vai ser mais ou menos assim, né? A gente está vendo a foto aqui de uma academia, né? Os aparelhos aumentaram nas academias. Sim. As pessoas, aluno de primeiro, frequentador de primeira viagem, não sabe nem o nome do aparelho, nem como usar. Eu sou Em uma. cima disso, tudo isso para a semana que vem. Esses aparelhos em praça, tá? Eu já vi isso várias vezes. Os pais não sabem que não são brinquedos para as crianças. Isso. E as crianças acabam usando. Tem o parquinho do lado, tem o Mas gira-gira, tem o mesmo trepa-trepa. adulto que vai usar... Não sabe como usar. sei o Então, que é para a isso. semana que vem, doutor Gibi, nós vamos falar sobre isso. Porque, assim, eu realmente, às vezes eu vou na região onde eu moro, tem ali a praça e tal, e eu vejo o pai olhando, que bonitinho, e o filho vai lá e pega um aparelho. Eu falei, o dia que uma criança se machucar aqui, e para se machucar é bem rapidinho, né? Ele acha que aquilo lá também faz parte, é mais um brinquedo que a praça oferece, e não é. Mas a semana que vem a gente fala sobre esse Perfeito. assunto. Vamos falar sim. Muito obrigado mais uma vez pela presença, um bom início de semana e até a semana que vem. Eu doutor. que agradeço a vocês, a audiência de todos. Espero ter contribuído aí com a necessidade da prática regular de exercício físico com essas ideias de critério de segurança para que isso seja durável, né? E o legal é que quando assim, por exemplo, hoje, né, você sai, eu tenho a minha vida normal, depois da redação aqui, tal. A pessoa fala, pô, doutor Rodrigo hoje, não sei o quê, sabe? Eu tenho alguns amigos e conhecidos e tudo mais que comentam a respeito do tema de hoje. Hoje o Pode doutor ter Rodrigo certeza. Gibim deu bronca. Verdade. E a gente tem um dado interessante já para a semana que vem. Tem um colega aqui da ortopedia, que é o Evandro, ele é também do Conselho Regional Local aqui, e ele é médico do esporte também, além de ortopedista, e ele tem um estudo da frequência de lesões nessas práticas públicas. Olha né, que interessante. com Um dado a esses mais para a gente equipamentos debater. padrão. Então eu vou trazer esse estudo dele também como um Perfeito. dado adicional. Legal. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.